Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o canal Reconciliados. Nessa série de mensagens, nessa playlist, nós vamos falar sobre milagres. Queremos usar a internet, queremos usar o YouTube, queremos usar esse canal para abençoar a sua vida. Então, bem-vindo a essa série de mensagens Vivendo no Sobrenatural. Hoje, sobre o texto de Isaías 53, no versículo 4 e 5, nós vamos falar de uma coisa que Deus ainda faz e faz muito, está pronto para fazer na sua vida também, mas muitos têm desprezado, esquecido, que é o milagre da cura. Vamos hoje falar sobre cura. Eu sou Lúcio Andrade, do canal Reconciliados, e hoje eu tenho aqui o prazer de estar com um pastor amigo meu, o pastor Cláudio Coutinho, que é um homem de Deus que tem se especializado no Espírito, em estar atuando nessa área tão importante no reino de Deus, que é levar a mensagem de cura, de manifestar o poder de Deus para aqueles que necessitam. Então fique conosco, depois da vinheta, vamos escutar e aprofundar um pouco na palavra de Deus. Pastor Cláudio Coutinho, é um prazer enorme ter você aqui como o primeiro pastor amigo convidado para poder estar falando desse tema tão importante que é a cura divina. Eu sei que você é um homem de Deus, eu acompanho o seu ministério já há algum tempo e tenho visto Deus te usar grandemente nessa área. Hoje eu gostaria muito de poder te ouvir, escutar as suas experiências, ver como que você entende esse mover de Deus nos dias de hoje, como que você acredita que pela palavra de Deus as pessoas podem receber a cura, andar em cura, permanecer em cura. Eu não vou perguntar se você acredita que as pessoas possam ser curadas, porque eu tenho visto isso no seu ministério e é um motivo de ter te convidado aqui. Nós no canal Reconciliado vamos ter várias playlists, falando sobre você playlists de estudos, e outros vão ser assim também, onde as pessoas vão poder contar seu testemunho de milagre e pessoas que são usadas por Deus também para ajudar pessoas a alcançarem o seu testemunho de milagre. Eu gostaria que você se apresentasse rapidamente e falasse um pouco da sua igreja, onde é e quais são os dias de culto também, para que outras pessoas, se quiser te ver pessoalmente, talvez por coincidência, alguém que estiver nos assistindo hoje possa estar perto da sua igreja ou simplesmente vir à sua igreja. Então, fala um pouco de quem é você, há quanto tempo você está no ministério, a sua igreja e onde ela está hoje. Graça e paz. Eu sou o pastor Cláudio Coutinho, como meu amigo Lúcio acabou de dizer. Estou no ministério pastoral aí há 5 anos, desenvolvendo um trabalho, agora vamos completar 6 anos, na igreja lá em Santa Cruz, Igreja Ruios, Igreja Evangélica Ruios. E nossos cultos lá são domingos, 19 horas, e terça-feira, 20 horas. E nós trabalhamos na visão celular, ou seja, nossas células às quintas e segundas-feiras. Esse ministério tem sido um encargo que Deus tem colocado sobre mim, ministério de cura e milagres. E vai ser muito precioso, eu quero agradecer o Lúcio a essa iniciativa de poder estar aqui abrindo e poder participar. Eu tenho um coração muito grato e usar a tecnologia como um instrumento para tocar e levar essa mensagem, esse encargo, essa responsabilidade que o Senhor tem trago sobre o meu ministério. Trazer conhecimento, trazer relevância e ensinos práticos dessa vida que o Senhor nos chamou para viver o sobrenatural. É natural um cristão viver o sobrenatural. É natural. É natural. Então, é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar esse tempo e poder aqui trazer algumas verdades que vão ser fundamentos
para a vida daquele que está nos assistindo, para a vida daqueles que vão nos assistir e tenho certeza, serão impactados pela palavra. Que Amém. Tudo não será baseado na nossa experiência, por mais que eu vou compartilhar aqui muitas experiências, mas a base, o sustento que vai permanecer para sempre é a palavra. E nós vamos trabalhar bem esse tema. Amém. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu vi no seu Instagram, você trabalhando em cima dessa pergunta. Deus quer curar a todos? Isso é uma pergunta extremamente importante, né? Porque a gente sabe, a palavra de Deus diz que é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, né? E se pedir algo a Deus, peça com fé, não duvidando. Imagine uma pessoa precisar de cura e acreditar que Deus não queira curá-la. Então a pergunta que eu te faço é uma pergunta que você trabalhou com os teus seguidores nos últimos dias. Deus quer curar a todos, sim ou não? É uma pergunta assim, muito relevante e eu quero responder já de pronto, né? Sempre é da vontade de Deus curar a todos. Nós temos diversos textos no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João que apontam Jesus para essa resposta, né? Eu quero ilustrar aquela mensagem do leproso que ele se aproxima de Jesus, está descrito tanto em Marcos quanto em Lucas, e ele se aproxima de Jesus e diz: Jesus, eu estou leproso, o Senhor pode me purificar? E Jesus responde o que para ele? Eu quero. Ou seja, é da minha vontade, é do meu desejo. Então eu creio, baseado na palavra, e a gente tem diversos textos, né, que simbolizam, que trazem esse fundamento. Marcos 4, 22 e 23, Mateus 4, 22 e 23, nós temos, né, Mateus 8, 17, são textos que Jesus curava a todos. O texto mesmo daqueles leprosos, 10 leprosos, não foram 9 curados, foram uns 10 leprosos. Então é da vontade de Deus curar a todos. Concluindo essa resposta, em Mateus 8, 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que foi o texto que você iniciou lendo, que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Então, o termo ali no original, no português, é no passado, ou seja, se cumpriu o que no passado havia sido prometido. E o texto diz, Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele levou as nossas enfermidades e ele carregou as nossas doenças. Com isso, nós podemos ter a plena e certeza de que é da vontade de Deus curar a todos, independente da sua crença, independente da sua religião, independente, né, da sua faixa etária, independente da sua condição financeira, independente se crer ou não crer, e esse é um outro tema que a gente vai trabalhar, mas é sempre da vontade de Deus curar. Por quê? No mesmo lugar onde Jesus levou as nossas enfermidades, ele levou os nossos pecados. E aí a minha pergunta é, por que nós cremos que quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele nos perdoa, mas quando a gente pensa nas enfermidades, nas doenças, a gente tem dúvida? Muito interessante que você está falando sobre essa questão de eu posso crer que tenho pecados perdoados, sou salvo, e mesmo assim eu posso não crer que realmente, de fato, eu recebi a cura. Isso me leva a pensar, e eu sei que muitas pessoas pensam sobre isso, eu já pensei muito sobre isso. É inevitável, se eu creio no que está escrito na palavra de Deus, eu sei que Jesus curou as pessoas. Eu creio no que está escrito em Isaías 53, nos versículos 4 e 5, e eu vi Jesus manifestar isso, como o pastor acabou de dizer, mas eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. Jesus curou e fez milagres no tempo dele. Eu já vi alguns pregadores e ministros ensinarem que os tempos dos milagres acabaram, né? Que aquilo foi necessário daquela forma para que o evangelho fosse pregado, para que crescem em Jesus. E eu gostaria, sob a luz da palavra de Deus, que você compartilhasse isso. Deus ainda cura nos dias de hoje, Deus ainda quer curar nos dias de hoje, como Ele curou há 2000 anos atrás no ministério de Jesus e dos apóstolos? Não tenha dúvida disso. Quando você olha Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o texto bíblico diz: eu, o Senhor, não mudo. Então, se Deus não muda, se Deus não mudou, se Ele é o mesmo, como diz Hebreus 13, 8,
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, né? Hoje, no presente, e será o mesmo no futuro, eternamente. Então, se ele é o mesmo, significa que ele não muda. Não há variação, né? Nós, seres humanos, temos a dificuldade de nos manter, né, permanente no mesmo estado de humor por conta das variações Sim. e dificuldades que nós temos. Deus não é assim. Deus não é um velho sentado no trono, pronto para nos castigar porque erramos, porque falhamos. Não, ele é um pai. Então Deus não mudou. Essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. Então, se ele fez isso no Velho Testamento, e a gente vê isso, né, por meio da vida de Elias, Eliseu, aquelas experiências maravilhosas, né, de curando pessoas, Naamã, entre outros, até mesmo o próprio Abraão, quando aquele rei, né, aprisiona sua esposa e ele fica estéril, e Abraão ora por ele, Deus fala, vai lá e pede para Abraão orar, e Abraão ora e ele é curado, toda a sua descendência. Então, se ele fez isso no Velho Testamento, né, ele fez isso no passado, o mesmo no passado, é o mesmo no presente, Jesus operou no presente. E por que ele vai deixar de operar isso hoje? O próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 12, diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E aí, né, ele vai parar aí. Então isso não é uma coisa do passado? Não. Se fará, vai fazer continuamente. O que falta, a gente ia chegar nesse ponto. O que está faltando então, eu sei que está escrito que esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Né? Então, de fato, como você citou, vários textos bíblicos que demonstram que Deus é o mesmo, né? Que se ele queria curar, como você falou, Jesus disse, eu quero, essa é a vontade de Deus, curar. Então, isso é um ponto importante. Para você que está ouvindo a gente agora, você precisa crer que aquilo que Deus fazia, aquilo que Jesus fez, aquilo que os apóstolos fizeram, não era uma coisa somente para aquele tempo, não era uma coisa somente para aquelas pessoas. Se hoje ainda existe enfermidade, se hoje ainda existe carência da manifestação do poder de Deus, creia que Deus ainda é o mesmo, mas talvez aquelas pessoas se posicionaram de forma diferente, talvez aquelas pessoas puderam realmente crer na palavra de Deus e se posicionar como alguém que estava recebendo a verdade e todo o poder que a palavra de Deus tem, e se posicionaram em cura e creram em seu milagre. Jesus disse, né, como o pastor já vai falar, eu tenho certeza que ele tem muito a falar sobre isso, mas Jesus disse que esses sinais seguiriam todo aquele que crê. Então você que está vendo esse programa Sobrenatural de Deus, como viver o sobrenatural de Deus, creia que o Senhor colocou você diante desse pequeno podcast para alertar você que existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Está aqui o pastor Cláudio, é um homem que tem ministrado, que tem sido utilizado como uma ferramenta poderosa de Deus para curar e para ensinar também. Sim. Né? Para ensinar as pessoas como se posicionarem conforme a palavra de Deus nos orienta. E essa pergunta que eu quero fazer hoje, essa terceira pergunta que eu quero fazer, pastor Cláudio, é a seguinte. Então, por que algumas pessoas hoje, no dia de hoje, ainda que vá à igreja, ainda que estejam na igreja, por que algumas pessoas não conseguem receber sua cura? Por que algumas pessoas ainda indo à igreja, se submetendo a campanhas, se submetendo a jejuns, mesmo assim ainda não recebe a sua cura? Isso, você já viu isso? Já teve o prazer de ajudar alguma pessoa que estava nessa situação, já caminhando e por algum motivo não recebia a sua cura e você conseguiu ajudar essa pessoa com a palavra de Deus e ministrando? Sim. O fundamento disso está em... o texto diz em Oséias 4:6, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mateus 22:29 diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o desconhecimento daquilo que nós temos como garantia dada pela palavra não nos faz desfrutar delas. A cruz de Cristo, por meio da sua morte, o grito de Cristo na cruz, está consumado, está pago, nos trouxe garantias e heranças. Como diz aquela velha canção que você gostava muito de ministrar, né? Nós temos tudo que Jesus conquistou na cruz. Sim.
E grande dificuldade da maioria dos crentes, dos cristãos, é se apropriar daquilo que Jesus conquistou na cruz. Por quê? Existem mecanismos para você poder acessar esse lugar. Da mesma maneira, eu quero compartilhar uma história. Um morador de rua, ele está dormindo todos os dias, durante vários dias, dentro de um banco. Não faz dele um banqueiro. Sim. Não faz dele acessar tudo que tem dentro daquele banco. Ainda é um morador de rua. Ainda é um morador de rua. E tem muitas pessoas que acessam esse lugar da igreja, e eu não estou aqui para dizer o contrário, é esse o lugar que você deve estar, é esse o lugar que Jesus nos ordenou estar, mas desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz. Está diante da mesa, mas não consegue comer, se alimentar. Tem que acessar a mesa, e tem uma arma, tem um talher, né? Tem um talher apropriado para você acessar a mesa, que é a fé. E aí o texto que nós lemos diz: os que creem. Os que creem. Os sinais seguirão. Não é nós vamos seguir os sinais, não. Os sinais vão nos seguir, vão vir atrás da gente. Eu acabo agora de lembrar que você falou assim, né? A fé. Então é possível que exista uma fé bíblica que é funcional. Sim. E é possível que tenha uma fé que não seja funcional. Né? A gente, por exemplo, eu costumo ministrar e falar sobre isso quando eu tenho oportunidade. Hoje em dia existe um Jesus de todo tipo. Tem o Jesus budista, tem o Jesus espírita, tem o Jesus, enfim, de toda forma que cada um vai construindo para si um Jesus com bases em pequenas passagens, mas nunca como um todo. Eu penso que a fé genuína, a fé bíblica, ela tem que ser como um todo. Não pode ser, né, pastor? Somente pegar um detalhe da fé e dizer assim, não, mas eu creio. Por exemplo, eu creio que Deus é amor e me aceita do jeito que é, e por isso eu posso estar do jeito que eu quiser estar. Você vê que tem uma mistura muito grande. Sim. De fato, Deus é amor, Ele me recebe como eu estou. Mas não permanece da maneira que está. Mas não deve permanecer. Então, assim, a gente vê uma construção, muitas das vezes, de um Jesus que aceita tudo. Né? De um Jesus que não disse para o discípulo, por exemplo, você não pode servir a dois senhores, para homens que tinham largado tudo para seguir a Ele. Veja, os homens tinham largado profissão, muitas das vezes deixando suas famílias em casa, e porque eles estavam preocupados com o que comer no outro dia, Jesus fala, vocês estão servindo a dois senhores. Mas não, parece que a gente só serve um Jesus que aceita tudo, quando a gente vê na palavra de Deus que o nosso Deus, Ele é um Deus que zela por ser único na nossa vida. Ele zela por uma posição de estar em primeiro. Não era, olha, ame o seu Deus com toda... Sempre os mandamentos e as instruções orientam que se você serve a esse Deus, você deve ter Ele como primeiro, Jesus como Senhor da nossa vida. Isso me faz... Eu gostaria de perguntar sobre isso, porque eu sei que existem muitas pessoas que constroem uma fé que não necessariamente é uma fé funcional, porque não é uma fé bíblica. Eu acredito que tem a ver com o que o senhor está falando agora sobre falta de conhecimento. Sim. É você ter uma fé construída com bases em séries de TV, sim, uma fé construída em bases em filmes, experiências, histórias, mas uma fé que não de fato é fundamentada pela palavra de Deus. Você poderia falar um pouco sobre isso? O tipo de Sim. fé que gera resultado e a fé que não gera resultado, para que as pessoas que estão vendo hoje possam também compreender isso e meditar. Como que está a sua fé? Sim, sim. O meu pai na fé, na minha adolescência, Kenneth Reagan, ele dizia o seguinte, que existe uma diferença entre fé bíblica e assentimento mental, que é o conhecido pensamento positivo. Pensamento positivo. Entendeu? A fé bíblica, Hebreus capítulo 11, versículo número 1, ele fundamenta o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Se eu estou enfermo e eu preciso de usar a minha fé para ser curado, eu não tenho outra expectativa, outra esperança a não ser curado. Se eu tenho fé, eu vou ser curado. Então é a convicção das coisas que eu espero. Porque e a convicção de fatos que eu não vejo. Então eu não estou vendo, eu estou sentindo no meu corpo as dores, os sintomas da doença, mas eu estou proclamando o que eu creio. A fé tem uma voz. Né? A fé tem uma voz. A fé tem uma voz.
E aí, o que da maioria das vezes acontece é que a gente fica mais com as experiências dos outros do que com a palavra. Então você vê, assim, muitas pessoas não são curadas. A realidade hoje é que as experiências que as pessoas contam umas para as outras demonstram a nossa dúvida, a nossa incredulidade. Um exemplo, você vê assim, muitas pessoas dizendo, poxa, eu não fui curado, não foi da vontade de Deus me curar. E você percebe que é o desconhecimento do que a própria palavra diz. Se Jesus disse para um leproso, eu quero, se ele levou todas as dores e enfermidades, por que não é da vontade de Deus curar? Aí a pergunta por que todos não são curados? Então, existe sempre duas respostas para esse fundamento. É que, infelizmente, nós temos voltado as costas para a palavra e temos ficado com as experiências dos outros. E aí nós não podemos fundamentar a nossa fé na experiência. A fé vai nos levar às experiências, mas a fé não pode ser baseada na experiência. A fé precisa ser baseada na palavra. A palavra, né, o texto bíblico em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então, a verdade que liberta, a verdade que não muda, a verdade que está estabelecida nos céus, Salmo 119, 89, a palavra de verdade que não pode ser mudada, está estabelecida, ela precisa ser a nossa prática. E aí, por isso que a gente tem dificuldade. E aí vem esse assentimento mental, esse pensamento positivo, e que ele não se torna uma realidade. Por quê? Não tem o fundamento de Deus nisso. Então a fé me leva a ter uma ação. Uma ação. A fé me leva, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, então ela teve o quê? A mensagem a ela sendo pregada. Ela ouvindo a mensagem. E como consequência de ouvir a mensagem, gerou no coração dela o quê? A fé. A fé. E com a fé ela teve uma atitude. Ela rompeu os paradigmas daquele tempo, de como uma mulher que sangrando não poderia entrar. E ela entra naquela cidade e, para piorar, ela não podia tocar em ninguém. Ela toca nas orlas de Jesus. Porque a lei dizia que qualquer um que tocasse nela seria impuro, não é isso? Isso, seria impuro. Porque ela tinha um fluxo de sangue. A lei dizia, se alguém tocasse numa mulher no seu período de fluxo, só que o dela, por ser uma doença, era um período contínuo. Né, seria impuro. Então, você está me dizendo que ela sabia que se tocasse em Jesus o tornaria impuro. Sim. Então ela rompe com a multidão e toca nas vestes dele porque ela não queria contaminar Jesus. Ela não queria tornar Jesus impuro. Ela queria, por fé, receber aquilo que ela ouviu falar. Mas ela sabia que ninguém podia tocar nela. Sim. Ela sabia também que ela não podia tocar nele. Ninguém. Então ela determinou que se ela somente tocasse nas vestes, seria curada. Ela seria curada. A fé tem uma ação. Ela tem uma ação. E interessante que, olha, você está entendendo o que ele está falando? Aquela mulher sabia que via obstáculos sociais, étnicos, entre uma série de coisas que impedia ela de chegar até Jesus e sabia. Agora você falou uma coisa interessante, se Jesus tocava nas pessoas e curava, aquela mulher sabia que nunca poderia receber a cura de Jesus, porque um judeu jamais tocaria nela. E ela decide romper e tocar nele. Ela decide romper com a tradição, ela decide romper com os costumes da época. Ela poderia ser apedrejada, e mesmo assim ela teve uma ação. Você disse que a fé tem uma voz, não foi isso? Sim, sim. E a Bíblia diz, crie, por isso falei. Então, você falar é uma consequência daquilo que você crê. Sim. E olha que interessante, nesse mesmo texto, a palavra de Deus diz que a mulher dizia consigo mesmo. Sim. Ela dizia. Então, a fé que gerou nela fez com que ela falasse. Então, se a gente puder definir isso em etapas, a fé gera você o quê? Primeiramente, proclamação. A fala. E depois gera uma ação. Olha, isso é poderoso. O que ele está compartilhando conosco é uma fé prática capaz de gerar um resultado. Você fala porque você crê e porque você já falou, você tem uma ação. Tem uma ação. Isso é poderoso demais. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quando você falou sobre a fé ter uma voz, então se cumpre esse texto. Isso é bíblico? Criei, por isso eu falei. Sim, sim. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. É morta. Então, a gente pode... Veja o que você está ouvindo, que as obras que a fé gera em você está totalmente ligado com aquilo que você declara e aquilo que foi gerado pela palavra de Deus.
Isso está muito além de confissão positiva. Sim, sim. Isso está muito além de ficar falando coisas aleatórias ou de assistir uma série de TV onde Jesus está dizendo que não quer curar uma pessoa. Eu já vi isso numa determinada série de TV que as pessoas gostam muito de assistir. Jesus chegando para um homem dizendo que não queria curar ele, para um dos apóstolos, que era importante que ele continuasse doente, fazendo a obra de Deus. Misericórdia. Porque eles queriam que as pessoas o vissem daquele jeito. Gente, isso não faz sentido. Não faz... Jesus nunca diria uma coisa dessa. Quando perguntaram a Jesus, mestre, você pode fazer alguma coisa por mim? Foi aquele homem que tinha um filho endemoniado. Jesus falou, tudo é possível que crê. Olha, eu vou citar uma passagem de Marcos que você fala muito das suas pregações, que tem a ver com o que a gente está falando agora. Jesus disse, qualquer um que disser a este monte. Olha, quando ele fala qualquer um, isso é um conjunto muito grande, você concorda comigo? Qualquer um. Sim. Qualquer um que não duvidar. Então Jesus chega para aquele homem e fala, olha, tudo é possível ao que crê. Eu gostaria que você falasse, eu sei que você tem muito a falar sobre isso, sobre essa fé capaz de mover montes. Tudo é possível ao que crê, e eu gostaria que você falasse também a importância da fala, a gente continuasse nessa linha que o Senhor está nos conduzindo agora, a importância da fala, a importância de você declarar sobre a situação. Eu acho que a doença pode ser um monte na vida de muitas pessoas. Sim, com certeza. E sabe, humanamente falando, eu ver um monte e mandar com que ele se mova é algo para mim impossível. Eu acredito que a enfermidade da vida de muitas pessoas pode ser algo impossível. Você pode falar sobre esse texto, sobre o que Jesus disse, sobre se você disser e não duvidar. Eu acho que tem a ver com o que a mulher do fluxo de sangue também, porque ela dizia consigo mesma. Você vê que a palavra de Deus é incrível, ela se conecta de uma tal forma que quando você reconhece um princípio, nós estávamos falando um pouco disso enquanto tomávamos café, quando você reconhece um princípio, você começa a identificar esse princípio em toda a Bíblia, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por favor, pastor Cláudio, nos fale um pouco sobre a fé capaz de mover monte. Sim, sim. Eu queria dizer algo para quem está nos assistindo, que a gente precisa entender. E entendendo isso, a gente vai entender como se posicionar diante disso. Que a doença e a enfermidade é uma obra de Satanás na vida das pessoas. Pastor, qual o fundamento disso? É só você olhar lá, Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para desfazer as obras do diabo e curar os oprimidos do diabo. Você percebe que ele usa a expressão curar e oprimido do diabo na mesma frase. Então a gente precisa entender que a doença, ela é uma obra do diabo na vida daquela pessoa. A mulher encurvada, Jesus Sim, disse, essa filha de Abraão, espírito de enfermidade. Está oprimida, né? Sim. Por favor, prossiga. Então, assim, a gente tem que entender isso. E diante disso, nós temos que nos posicionar. 1 João 3,8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a partir disso, nós temos um mecanismo, e o mecanismo é a fé. A gente precisa ter fé. E o que muitas das vezes nós temos ficado com as experiências dos outros, porque muitos não têm sido curados. E aí temos dois fundamentos que eu preciso trazer. Primeiro, fé para a sua própria cura. Você precisa entender que a palavra de Deus é verdade, que Jesus levou sobre si as suas enfermidades e tomar posse disso, independente das condições e do diagnóstico humano. Nós temos muitas doenças incuráveis hoje. E na época de Jesus também havia muitas doenças incuráveis. Dentre elas o fluxo de sangue, a lepra, que hoje é hanseníase. Hoje é hanseníase, né, que a gente conhece, e a gente pode transformar hanseníase hoje no próprio câncer. Sim ou não? Sim. Que é uma doença que tem se propagado nos nossos dias e que não tem cura. E aí, eu vou ficar com o diagnóstico que o médico vai me dar, e eu não estou aqui criticando nenhum médico, tem que ter diagnóstico, tem que fazer exame, sim, mas eu vou ficar com a palavra. Eu vou linkar a pergunta que eu te fiz do monte com uma coisa que eu escutei esses dias de um pastor bem antigo, um vídeo muito antigo, que ele dizia que você precisa falar a doença. Ele estava dando um exemplo de uma menina que foi curada do câncer do pulmão. Ela teve um câncer no braço, perdeu, aí cortaram o braço dela e ela já estava condenada à morte porque apareceu nos 2 pulmões. Não dá para cortar o pulmão e sobreviver, né? Não dá para tirar o pulmão como tiraram o braço dela. E esse pastor conseguiu ensinar a palavra de Deus, ela ficou curada. Mas ele dizia, ele usou essa passagem do monte, de como você precisa dar ordem. E ele disse que ela tinha que dar ordem à doença. Câncer, vai embora. Câncer, sai. Comenta sobre
sobre essa questão, né? Por isso que eu disse que a doença é uma obra de Satanás, porque quando a gente está lidando com espírito ou com a ação do poder maligno, a gente não tem nada a ver de pedir a Deus. E esse foi o start que eu tive no meu ministério. Ele já fez, né? Ele já fez. Eu comecei meu ministério com 14 anos de idade, indo para os hospitais da minha região. E tinha dias que eu tinha bons resultados, tinha dias que eu não tinha resultado. E isso me levava a esse lugar de oração, de falar, Deus, poxa, o que está acontecendo? O problema está comigo ou está contigo? E é sempre a resposta era mesmo, o problema está contigo. E aí eu fui vendo nas escrituras todas as vezes que Jesus curava alguém. Uhum. E eu nunca vi nem Jesus, nem os discípulos, nem os apóstolos falando para Deus curar alguém. Você percebe todas as vezes que os discípulos, que os apóstolos e até o próprio Jesus, ele dava comando à enfermidade, ele dava palavra de autoridade, entendeu? Então, quando a gente diz, se disser a esse monte, e o texto termina dizendo, nada vos será impossível. Nada. Nada. E aí eu te digo, a palavra câncer diante de Deus é nada. Não é nada. Então, o câncer, ele é curado a partir do momento que eu creio e eu falo do que o meu coração está cheio. E muitas das vezes, e aí eu respondo a sua pergunta inicialmente, que eu trouxe aquela fala de que a doença é uma obra de Satanás, e eu não trouxe a resposta. Agora eu vou trazer a resposta. Muitas das vezes nós temos ficado com as experiências dos outros, com os fundamentos desse tempo, do conhecimento médico que nós temos desse tempo, e não temos ficado com a palavra. Nós temos virado as nossas costas para a palavra. Por quê? Porque a tecnologia ainda não trouxe a cura plena, porque ainda nós não temos os recursos para ter essa cura. E aí eu te digo, a palavra é o quê? Se a palavra for o nosso maior recurso, nós vamos desfrutar do que ela tem para dar para nós. Seria... Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não creio nisso, mas eu sei que tem muita gente que pensa. E talvez isso seja uma coisa que está intrínseca, que seja algo interno. Seria uma ofensa eu ver um ministro de Deus, alguém que era uma referência, que morreu com câncer, e dizer que ela não teve fé? Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. A gente conhece ministros de Deus, pessoas que foram usadas por Deus e que morreram enfermas. A palavra de Deus diz que se você der ordem, o monte precisa se mover, você precisa ter fé. E se Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus diz que Deus deu pelo menos 78 anos de vida ao ser humano. Se você morre antes, doente, eu não vejo isso como uma vontade de Deus, sabe? Ele te deu 78 anos e Ele quer que você viva em saúde. E se você morre antes, morre doente, eu não vejo isso como uma vontade de Deus. Mas a gente pode ver ministros, pessoas que são de grande influência no Brasil e no mundo e que morreram doentes. Sabe, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que aquela pessoa não teve fé para ser curada, infelizmente eu vou ficar com a palavra de Deus. Se eu tenho algo no meu corpo que é ilegal, que não deveria estar ali, porque Jesus disse que já levou sobre ele, e ainda está ali, eu prefiro continuar dizendo, olha, você é ilegal no meu corpo, você tem que sair. Né? E se ainda que eu estivesse doente ou no leito de morte, eu ia continuar dizendo a mesma coisa. Para mim não faz sentido eu ficar com duas sentenças, por mais que eu respeite os grandes homens e mulheres de Deus, que foram muito usados por Deus no nosso Brasil, na nossa história, ou até mesmo que foram pais espirituais em muitos aspectos para aquilo que a gente viveu. Eu digo porque a gente tem praticamente a mesma idade e talvez você reconheça, eu falando, você lembre algumas histórias de pessoas que morreram doentes. Mas eu digo isso porque esse sentimento de, olha, eu não posso falar que o câncer no meu corpo é ilegal, porque senão eu vou ofender a memória desse ministro. Sim, sim. Você entende como isso é sutil e poderoso para poder fazer com que uma pessoa permaneça, para bloquear. Isso é possível, pastor? Como que uma pessoa consegue se libertar disso? Porque às vezes ela tem um coração de honrar a vida de um ministro que talvez não viveu plenamente a vontade de Deus porque faltou uma revelação de se posicionar em cura, de se posicionar em saúde divina. Como que uma pessoa consegue deixar esse sentimento de, olha, eu continuo respeitando e honrando a vida desse homem de Deus, essa mulher de Deus, mas se ele morreu doente, eu não vou julgá-lo, mas a palavra de Deus diz que está errado, que essa não é a vontade de Deus. Como que uma pessoa consegue
Eu particularmente eu penso assim, gostaria que você dissesse o que você acha e deixasse um recado para uma pessoa que, por acaso, assim como eu, pode ter sido conflitado nesse sentimento de, olha, se uma pessoa que foi uma grande ministra usada por Deus, ministra ou ministro, morreu de câncer, então eu também posso morrer de câncer. Você entende o que eu estou querendo dizer? Isso é muito perigoso. Como que uma pessoa se liberta disso, pastor Cláudio? Nós precisamos entender que doença não dá em poste, dá em pessoas, né? Por conta, a gente sabe das origens, né? Em relação à entrada do pecado, a brecha que é, né? A partir de Adão e o quando vem se desenvolvendo. E também a gente entende que tem algumas doenças que vão se manifestar não colocadas por Deus. Tem gente que fala, não, Deus coloca a doença. Para. Como eu já disse, a doença é obra de Satanás. Ponto. Tá bom? A gente precisa entender isso. A partir desse entendimento, a gente vai ali se posicionar. A gente não pode nunca basear nossa fé na experiência do outro. Eu já disse isso por 3 vezes, estou dizendo Sim, a 4. exatamente. Então, se não deu certo para ele, não significa que não vai dar certo para mim. Por quê? Porque talvez o fundamento da vida dele tenha sido outro naquele momento. E a gente precisa entender a segunda parte da minha resposta, né, em relação a Deus cura a todos, de que maneira. A gente falou pela fé, mas a gente tem que entender que tem uma segunda maneira. Pela autoridade de alguém que crê. A gente vê vários textos bíblicos dizendo, corroborando com esse pensamento. Um exemplo, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, ela se aproxima de Jesus, diz para Jesus curar a sua filha, Jesus dá uma resposta dura para ela, olha só, não vim para vocês, eu vim para os judeus, eu não vim para vocês, que ela era sírio-fenícia, ela não era judia. E ela traz uma resposta para Jesus, ela diz, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus se admira da fé daquela pessoa. Ou seja, ele se admira da fé da mãe, mas quem foi curado? Foi sua filha. Então, é uma fé terceira, é alguém usando fé por alguém. Da mesma maneira, o centurião. Então, tem essa maneira também. Nós precisamos, como cristãos, levantarmos. Se nós cremos que a palavra é verdade, levantarmos e cumprirmos ela. O texto diz que nós falamos, e sinais seguirão, imporarão as mãos sobre os enfermos. Agora eu te digo, como que os enfermos vão ser curados se nós não temos imposto as mãos? Agora eu te pergunto, tem um asterístico em cima da imposição de mão do que a outra parte tem que ter fé para ser curado? Não tem. O texto diz que os cristãos vão impor as mãos e vão ser curados. Assim como Tiago 5, versículo 16 diz, se alguém entre vós doente, faça o quê? Eu não sei, mas na minha igreja eu tenho ensinado isso. No primeiro lugar que a pessoa deveria ir quando está doente é onde? Na igreja. Na igreja. Mas nós temos terceirizado, então nós temos ficado com a experiência. Nada. Ninguém não vai pagar nada. Não vai pagar consulta, e não vai esperar fila, né? Não vai pagar consulta, não vai pagar remédio. Não vai pagar remédio, não vai ter referência contra referência. Não vai ter ninguém doente lá para passar vírus. Não vai ter, mas aí nós temos ficado com a experiência do outro. Sim. A experiência do outro, do grande ministro. Eu não estou aqui para trazer condenação a ninguém que morreu doente. Eu também não quero morrer doente. Eu creio na palavra. Eu digo para você, eu vou viver a palavra. Então, a minha experiência precisa ser baseada na palavra. E a palavra me diz o quê? Me garante o quê? Que é da vontade de Deus, curar a todos. E aí, na pergunta que você me trouxe, eu esqueci algum texto e eu fiz questão de trazê-los. De quantas vezes na Bíblia Jesus curou a todos. Marcos 4, 23, Jesus curou a todos. Mateus 8, 16 e 17, todos que vinham Jesus curou a todos. Lucas 17, 17 é dos 10 leprosos, ele não curou 9, não curou um que agradeceu e 9 que não agradeceu, não, ele curou todos. A gente tem Atos 10, 38, que é aquele que eu citei, que ele curou todos os oprimidos do diabo. Todos que chegavam até ele eram Os curados. Apóstolos também curavam a todos. Atos 5, 15 diz que todos eram curados. Então, você acredita que meio desse todos tinha alguém com uma fé bem pequena? Com certeza. Tinha alguém que estava ali só para ver e receber? Tinha gente incrédula ali. A gente precisa entender que a incredulidade registrada no texto de Lucas e de Mateus é impeditivo para que haja manifestação de grandes milagres. Mas lá em Nazaré, Jesus curou poucos e fez poucos milagres. Ou seja, a gente precisa entender que no lugar da incredulidade, até lá se tem um agente de fé, um homem de Deus, um cristão que exerce seu poder e sua autoridade em Cristo Jesus, ele vai manifestar aquilo que ele crê. Independente do lugar, independente da circunstância, independente do outro. Ele só precisa ter uma brecha. Só precisa usar a autoridade e o poder que ele tem. Só precisa de alguém ir até ele. É isso. Você sabe que naquele texto, quando Jesus desce do monte, ele está no Monte da Transfiguração com os 2 discípulos. Sim. Né? E ele desce... E lá embaixo está esperando o pai lá desesperado. Desesperado porque os outros 10 discípulos não conseguiram expulsar, e os fariseus estavam ali acusando já.
E a fé daquele homem, imagina, é como se levar numa igreja, ninguém pode fazer nada, leva em outra, já tinha passado 10 discípulos de Jesus e não puderam curar o menino. É interessante que ele diz para Jesus. O que ele diz para Jesus? Se tu podes curar o menino. O que Jesus responde? Ele tinha uma incredulidade dentro dele, ele tinha uma dúvida dentro dele. Por quê? Porque os discípulos, que eram aqueles que outrora fizeram muitos milagres, curaram muitas pessoas, não foram capazes. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Se tu podes crer. Aí ele diz, tudo é possível ao que crê. E aí ele chama a atenção dos discípulos. Você acredita que Jesus poderia estar falando naquele momento da própria fé dele? Como assim tu pode? Porque ele pergunta, é interessante, ele pergunta assim, olha, você pode fazer uma... Como você pergunta assim, se eu posso? Eu posso. Tudo é possível que eu creio. Tudo é possível. Se eu creio, eu posso até mesmo curar você. Sim. Que não crê. Que não crê. Isso é muito interessante, sabe? Sim. Eu já tinha meditado sobre isso antes e eu aproveitei essa oportunidade. É muito triste você ver homens lançando fardo pesado sobre pessoas. Esse é o grande questão. Por isso que eu falei a segunda coisa, né? Primeiro, você é curado pela sua própria fé e outros por cristãos relevantes que usam o seu poder e sua autoridade. Exato, mas eu vejo pessoas que... Você não foi curado porque você não tive fé. Você não teve fé. Eu tenho fé, mas você não tem fé. Está terceirizando a culpa de uma responsabilidade que Jesus não deu. Tem uma passagem que Paulo diz, olha, vendo que tinha fé para ser curado, ordenou o homem, levanta e anda. Mas isso não quer dizer que Paulo não tinha fé. Sim. Imagina, teve pessoas que foram curadas pela sombra. O cara estava dormindo, a sombra de Paulo passa Pedro, e eles eram curados. Que fé que foi usada ali? Que fé que foi usada ali? Foi o poder e a autoridade de um cristão relevante. Então, olha isso. Talvez você já escutou que você não recebeu porque você não tinha fé. Que não tinha fé. Isso é uma verdade, você precisa ter fé. Mas não aceite isso como um fardo pesado. Isso não... Se você precisa da ajuda, se você está começando a caminhar nessa palavra de fé, e você precisa da ajuda de um homem que é mais experiente, de um cristão relevante, que tenha de fato uma vida com Deus, que crê naquilo que prega, e que realmente é usado por Deus para poder curar. Então busque ajuda, não carregue um fardo, não aceite... Não aceite a culpa, né? De não ser curado, a culpa de não ser curado. Isso é culpa tua, sabe que Deus quer te curar. Saiba que Deus quer curar você porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu estou convidando a você a viver no sobrenatural de Deus, convidando a você a viver numa vida do sobrenatural que deveria ser natural na tua vida, porque Ele é fiel com a sua palavra. Muito bom você falar isso. Por favor, prossiga. Note o seguinte, quando Jesus desce, o Pai procura ele. Tu pode curar? Jesus diz, tudo, é possível que crê. E ele não vai lá na mesma hora curar aquela criança, aquele jovem que estava ali doente. Não. Ele se vira para os discípulos e dá uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção eu quero dar para todos os cristãos. Homens de pequena fé. Esse foi o motivo para o qual aquela criança não foi curada, aquele menino não foi curado. Por quê? Porque faltou fé nos ministros. Eu digo para você, qual é o impedimento para a cura? Existe impedimento para a cura? Na Bíblia eu não vejo. Se existe um cristão relevante, um homem de Deus, que sabe quem ele é em Cristo Jesus, e ele flui no conhecimento e no poder do Espírito Santo, nada pode resistir. Jesus chama atenção não do pai pela sua incredulidade, ele dá umazinha no pai e fala, se tu pode crer, tudo é possível que crer. Mas ele chama a atenção dos discípulos, homens de pequena fé, até quando vou estar convosco? Ele está dizendo para eles o motivo de vocês não terem conseguido curar aquela criança foi a falta de fé. Então a gente consegue perceber e entender que a maior responsabilidade para com a ministração dos enfermos não é de quem recebe. É claro que com fé a gente pode cooperar, a gente pode somar, né? Mas daquele que ministra. Nunca vi Jesus dizendo, imporarão as mãos dos enfermos se o enfermo tiver fé. Não tem isso escrito lá. Imporarão as mãos sobre os enfermos e como consequência eles seriam curados, entendeu? Que interessante quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Ele não disse ali... Ele estava indo numa região que era totalmente... Ele estava indo para evangelizar ainda, falar que, olha, é chegada a voz do reino de Deus. Ele disse, curai os enfermos. Curai os enfermos. Em Lucas 9:1, ele diz, eu te dou autoridade sobre poder e espíritos e poder para curar. E no versículo 2 ele diz, curem todos os enfermos. Curem. Isso, comando. A gente está vendo aqui várias dimensões. Isso, para quem está assistindo agora,
A intenção não é que você fique confusa, mas é para que você saiba que existe muito mais de Deus nesse assunto do sobrenatural, porque a vontade de Deus é que você viva o sobrenatural. Sim. E a gente está vendo aqui diferentes níveis, né, de fé. A fé que fala, a fé que gera uma ação, a fé que pode... que às vezes você não tem a fé, mas você está conectado a uma pessoa que tem, por isso você também recebe, sim, até que você amadureça. E tem uma passagem que eu queria te perguntar, pastor, que Jesus, ele cura um homem cego, ele ora por ele, e se a princípio o homem não tem uma visão perfeita, ele diz, eu vejo o homem como árvores. Sim. E Jesus ora de novo, isso deixa um ensinamento, e eu vejo muitos homens com um ministério semelhante ao teu, que também a gente vai falar um pouco sobre a sua escola. Eu sei que você tem uma escola de cura. Sim. A gente vai falar um pouco sobre isso, e eu vejo isso, eu sei que isso também não é algo novo, né? Não. É algo que homens da história da igreja vêm fazendo, e tendo excelentes resultados, e na escola de cura desses homens, você vê que às vezes, e a gente vai entrar no terceiro nível de fé, que eu vou te perguntar uma coisa, que eles oram a pessoa e pedem que as pessoas fiquem retornando ali, e nesse intervalo deles orar a primeira vez e a pessoa voltar, talvez na próxima semana, eles deixam textos bíblicos para que aquelas pessoas vão se alimentando das verdades e declarando, e eles voltam e oram de novo até que as pessoas ficam totalmente curadas. E eu vejo alguns homens nessa escola de cura que até são atestados, né? Foram reconhecidos no seu bairro, na sua cidade, como pessoas importantes para a saúde da população. Olha como é que isso é tremendo, eram reconhecidos como pessoas importantes que colaboravam com a saúde do povo, e eles preferiam ensinar porque as pessoas, por si só, recebessem a cura, eles oravam junto com ela, mas dava a palavra para que eles fossem praticando a palavra, porque muitas dessas pessoas que recebiam cura iam para casa e depois voltavam a ficar doentes porque não tinham conhecimento da palavra, não sabia como permanecer e andar em cura. E esse é o último, que eu acredito que seria um último nível, né, de saúde divina que eu quero compartilhar com você. Recentemente eu estava escutando uma mensagem do pastor Leandro, que também vai vir aqui no nosso espaço para falar sobre cura, e ele fala uma coisa muito interessante, sabe? A vontade de Deus não é a cura, a vontade plena de Deus é que você ande em saúde, mas a manifestação da cura é necessária para aquele que não está em saúde, e a cura é uma ponte que leva você para a vontade de Deus, para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E ele dizia isso, que uma pessoa enferma precisa da cura para chegar na vontade de Deus. Então, eu percebo que essas escolas de cura também tinham um papel de ensinar a pessoa a andar na plena vontade de Deus, que eu acredito que seria um terceiro nível da fé. Primeiro você recebe fé para ser curado, mas você também precisa ter fé para andar em saúde. Eu tenho compreendido isso, eu gostaria que você falasse sobre isso. Se na sua escola também, se o propósito da sua escola não é só que a pessoa receba a cura, mas aprenda a desfrutar de uma vida que tem a saúde divina sobre ela. Sim. Né? Se você anda em saúde, então você não precisa ser curado, porque Jesus já te curou. Né? Então, a gente falou de uma fé que vem pela palavra, que é capaz de fazer com que você fale, crie, por isso eu falei, e a fé sem obras é morta, e essa fé gera uma ação, né? E você pode alcançar um nível de fé que mesmo que outras pessoas que estejam conectadas a você não tenham, mas você pode exercer fé sobre ela. Sim. E agora eu queria que você falasse sobre como andar em saúde divina, como receber a cura e permanecer na cura, e como você acredita que a palavra de Deus, que o ensino, que o conhecimento, eu acho que tem a ver com a sua escola de cura também, como isso pode cooperar para que os nossos irmãos que estão nos escutando hoje consigam andar em saúde divina, porque essa é a vontade de Deus. João 10:10 Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo vem somente para produzir, né? Roubo da nossa saúde, destruir nossa saúde e perecer nossa saúde. Mas o texto não termina ali, ele diz que eu, Jesus, vim para que tenham vida e a vida abundante. Eu creio que a vida abundante está disponibilizada a cada um de nós para quê? Essa vida abundante não é só riqueza, não é só prosperidade.
né? Até porque o desfrutar da palavra salvação, que a gente desconhece o seu conteúdo por falta de estudar a palavra salvação significa paz, prosperidade, saúde, livramento, né? Aí a gente tem a palavra ali, né? Reino dos céus, porque nos dá acesso à salvação, né? Não é só ao abismo eterno. Não é só ir para o céu. A salvação começa aqui. Começa a se desfrutar dessa laranja. Eu sempre comparo a salvação à laranja. E se eu preciso de cura, eu como um gomo da salvação. Quando Jesus curou aquela mulher, né, que a gente citou ela aqui, qual foi a frase que Jesus disse para ela? Como? Vai, a tua fé te salvou. Te salvou. Olha que interessante, não é te curou, é te salvou, porque dentro da palavra salvação tem tudo. Tem cura, e ela desfrutou da cura. Ela pegou, né, aquele gomo da laranja que curou ela, mas salvou ela. Então a gente precisa entender que, no caso do texto que você cita lá, Jesus orando 2 vezes, por aquele homem, né, que tinha a sua visão, ele era cego, ele passou a ver homens, e ele ora de novo, e eu creio, eu sempre ensino que quando nós estamos num ambiente de ser curado, a gente vai passar por processos de cura, e a cura é um processo. A cura é estabelecida, mas ela é progressiva, assim como a fé é progressiva. E ela vai se manifestando a partir do momento que eu vou proclamando. Então, eu não vejo, tem ministros que dizem assim, não, se eu orei por você. Alguns dizem que Smith Wigglesworth, ele dizia isso, né? Se a pessoa vem 2 vezes na minha fila, é incredulidade dela. Ele botava para fora, ele tirava. Eu não. Eu acredito que se a pessoa foi uma vez, ela recebe parcialmente. Ela deve de novo, até receber plenamente. Mas crendo, não que ela vai ser curada, mas que ela vai ser completada, porque a cura já iniciou. Entendeu? E ela a palavra, vai ser alimentada na palavra. E por isso que alguns usam essa prescrição espiritual. Ela vai para casa com textos para alimentar a sua própria fé, para cooperar com a fé do ministro, para manifestar aquele milagre. Eu vou te contar uma experiência que eu tenho vivido nesse tempo. Eu tenho visitado uma senhora lá no bairro. Deus me direcionou, vai pelas ruas e ora pelos enfermos na região, porque eu tenho visto muitos milagres. Onde eu tenho ministrado, seja na igreja. Eu acabei de chegar nesse domingo agora, de uma igreja, que era aniversário da igreja. E tinha lá 2 jovens senhoras. Devia ter 28, o outro devia ter 33 anos. Estéreis. E lá no meu ministério, eu tenho 9 pessoas estéreis que estão com seus bebês no colo, que o médico disse, não vai ter filho, e já estão com o bebê no colo. Era considerado estéril. Não tinha jeito, tinha que fazer inseminação, um montão de coisa. E não fizeram nada. Foram curados pelo poder do Espírito Santo. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Desculpa, pastor, você vai continuar. Você que está escutando isso, escute a palavra. Escute o testemunho. Saiba que Deus não tem filho escolhido, Ele está falando com você agora. Ele está falando com você. Ele te chamou você para ser fértil. Ele declarou sobre você multiplicar, mas sabe, Satanás realmente é sujo. Ele engana as pessoas. Sim. Não creia naquilo que os seus olhos veem. Esse dia eu fui ao médico, o médico começou a falar um monte de coisa para mim, eu fiquei baixinho, eu repreendo em nome de Jesus. Eu fiquei falando, não creio nisso. Quando ele falava isso, eu falava outra coisa. Você sabe? As pessoas costumam assimilar tudo o que falam. Eu vou deixar o pastor falar, mas eu precisava dar essa pausa e dizer para você, creia no seu milagre. Por favor, pastor, essas pessoas. Posso continuar ministrando lá para eles? Claro. Escute, vamos lá. Atos 10:34, o apóstolo Pedro está pregando para os gentios, a primeira vez que a palavra de Deus chega para os gentios. E aí no versículo 34 ele diz o seguinte, agora eu comprovo que Deus não faz acepção de pessoa, porque o mesmo Espírito que ele derramou sobre os judeus estão derramando sobre os gentios. Romanos 2, versículo 11, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não faz acepção de pessoa. Ou seja, Deus não escolhe uns para curar, outros para condenar. Não. É da vontade de Deus curar a todos. A gente precisa deixar isso bem claro. Agora, entenda, enquanto você se sentir pequeno, vítima, enquanto você se sentir não amado, enquanto você tiver, isso acaba te bloqueando de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escute, Deus não tem filho predileto. Deus tem filhos achegados. E se você se achegar a Ele, Ele vai te curar. Escute. E aí eu fui nessa igreja, 2 jovens foram curados lá e eu disse para elas que daqui a 9 meses, mais ou menos, 10 meses, eu vou chegar lá para apresentar aquelas crianças ao Senhor naquela igreja. Eu me comprometi a fazer isso. E aí, como eu disse, eu estou indo, na minha região. Conheci uma senhora que ela tem insuficiência renal crônica. Os 2 rins dela não estavam funcionando. Olha. Foi eu e o Dudu, que eu chamo de meu filho. Nós estávamos visitando ela. Chegamos lá, ela estava como se estivesse morta, deitada,
toda inchada, cheio de alterações na pele, porque é uma doença que causa isso por conta, né, da diálise. Chegamos lá, ela estava quase que meio morta. E nós chegamos e oramos e proclamamos o que nós cremos. Não tem como curar uma doença renal crônica na atual conjuntura. É só fazer diálise para sobreviver. E eu disse para ela, Jesus hoje está trazendo a sua diálise do céu. Vamos dialisar o céu hoje. Toda sexta-feira eu vou vir aqui orar pela senhora e nós vamos proclamar o que nós cremos. E o seu rim será transplantado e o seu rim será curado. E ela recebeu a oração, ela disse para mim e para o Eduardo, disse assim, ó, eu não creio. Ela falou isso para mim, eu não creio. Eu falei para ela, eu não vim aqui pedir para a senhora crer. Eu vim aqui pedir para a senhora deixar, porque a senhora deixando, e nós vamos usar a autoridade que há em Cristo Jesus. Oramos por ela. Lúcio, tu acredita? Na semana seguinte, nós chegamos lá, ela já estava lá embaixo e ela morava no segundo andar. Para subir e descer, para fazer diálise, tinha que ser carregada. E ela só ficava deitada. Quando nós chegamos na segunda visita, ela estava se arrumando para sair para Santa Cruz. Eu falei, como assim que a senhora vai sair para Santa Cruz? A senhora estava deitada aqui, um dia desses, não conseguindo levantar. Ai, meu filho, já tô melhor. Todo mundo está dizendo, lá me perguntando o que eu estou fazendo, que eu estou me sentindo melhor. Eu digo para você, o poder de Deus entrando em ação. Então, aonde há alguém doente, enfermo, ali existe um lugar da manifestação do poder do Espírito Santo. E como nós nos mantemos curados? Proclamando e vivendo a palavra. É claro que... Por favor, explica esse proclamando. Praticamente, o que é o proclamar? Para quem está ouvindo hoje, ele está falando proclamando. Ele vai explicar como que você deve exercer essa proclamação diariamente. Os sinais e sintomas que nós sentimos, eles não podem determinar o que nós cremos. Eles são coisas reais, mas o que é mais real? O sinal, o sintoma ou a palavra? Então, quando eu sinto a dor no meu corpo, eu não vou dizer que ela não está ali. Ela está ali, está manifesta ali. Estou sentindo ela ali. Sim. Mas o que eu creio? Ali é o lugar dela, aí eu confesso a palavra. Não. Sim. Jesus levou sobre si todas as minhas dores. Você fala. E eu começo a proclamar, dores em nome de Jesus, sai do meu corpo. Falando. E esse é o segredo que eu aprendi quando eu lia o Novo Testamento. De que Jesus não dizia, Deus, cura. Não, ele falava, enfermidade, sai. Ele dava comando e eu preciso continuar proclamando aquilo que eu creio. Você não fala da dor. Não falo para Deus da minha dor. Não falo para Deus a minha dor. Eu falo para a doença sair porque Deus já me curou. Já me deu uma sentença. Já pagou a minha dívida. Já me liberou a autoridade de andar em saúde. Você não verbaliza a derrota, vamos dizer assim. Você não verbaliza. Você verbaliza sempre o que é a vontade de Deus. Sim. Às vezes a gente está orando pelas pessoas ali, naquele momento, né, da oração, e isso eu faço em todos os cultos, lá na igreja. Né? Independente da palavra, nós estamos falando sobre a importância da palavra. Né? O tema que a gente fez nesse mês de março foi o bem mais precioso. Nós falamos só a respeito do valor, sabe, do valor da palavra, que eu tenho, tudo que a palavra me diz. Mas mesmo falando na palavra, sempre no final do culto, e assim em todos os nossos cultos, terminou o culto, eu faço uma fila à minha direita, por oração por cura, e uma fila na minha esquerda para libertação. Por que eu faço isso? Porque eu preciso crer e proclamar o que eu creio, a palavra. Então, eu digo, não tem enfermidade, não tem bloqueios que possam impedir o poder de Deus de se manifestar a partir do momento que alguém proclame a palavra. Então, eu preciso, ora ou outrora, falar a palavra. A salvação vem como? Romanos 10, 9 diz que com tua boca, confessar, confissão da palavra. Sim. Entendeu? Então a palavra, o texto diz que o coração, né? Que a boca só fala do quê? Que está cheio. Do que o coração está cheio. Se eu estou cheio da palavra, eu vou ficar com a palavra. Eu não vou ficar com o sintoma, eu não vou ficar com as circunstâncias. É impossível, então, alguém conseguir viver uma vida de proclamação de fé e sem estar se enchendo da palavra. Não tem como. Precisa encher da palavra. E também é impossível. E você crê nisso, que se uma pessoa vive crendo, está cheia da palavra e proclama sobre todas as circunstâncias, sobre todos os montes, como a gente falou aqui, é impossível que ela não tenha resultado. É impossível, ela vai ter resultado. Ela vai ter resultado. Tipo, essa senhora que a gente está visitando, está sendo maravilhoso. A fé dela está aumentando. O resultado, porque a fé dela está aumentando. Ela até confidencializou para mim que o médico disse para ela, uma outra crente disse a mesma coisa e morreu. Eu falei para ela, ele tá vendo? O diabo ele vai roubando a fé da pessoa. Ele vai, né, tirando a semente. Eu disse para ela, a outra pessoa não é a senhora.
Porque quem vai determinar o futuro da sua vida é a senhora. Se a senhora crê, a senhora vai viver o que a senhora crê. E eu digo, mesmo que a senhora não crê, eu estou aqui para crer. O que custa falar? Entendeu? Você sabe que esse dia eu estava pensando, eu estava meditando sobre a palavra de Deus, sobre essa questão do poder de você falar. Criei, por isso eu falei. E você sabe que tem alguns bloqueios na mente humana. Por exemplo, se eu começar a falar coisas desconexas aqui, que não faz sentido de forma natural, vão começar a achar que eu sou doido. Né? Se você imagina, você vai dizer para um monte que ele tem que se mover, você vai dizer para uma dor no seu corpo, vai dizer para o seu joelho, pare de doer, joelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, volte a produzir o que você perdeu. Isso. Se você começar a falar isso na frente de algumas pessoas, vão começar a dizer que você é maluco. Mas aí você escolhe. Você precisa fazer uma escolha. A palavra de Deus diz que o evangelho, para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Sim. Sabe? Você precisa fazer uma escolha. Se você vai crer na palavra de Deus, crer no que Deus disse, ou ficar com o que a sociedade vai dizer. A mulher do fluxo de sangue, ela fez uma escolha. Ela creu naquilo que o Senhor tinha revelado no coração dela, e ela dizia, e ela teve uma ação. Você que chegou até aqui nesse podcast, você já recebeu até aqui pontos poderosos que podem mudar a sua vida? Eu sei que isso é muito pouco, por isso eu convido você a estar se aprofundando na palavra de Deus. Já o pastor Cláudio vai falar um pouco sobre a escola de cura. Acredito que ele tem um projeto também para alcançar mais vidas depois. Até hoje a tua escola tem sido só presenciais, né? Só presenciais. Sim. Você vai nas igrejas e faz a escola. Muito bem. Escute o que eu estou dizendo. Você precisa tomar uma decisão na sua vida de crer plenamente na palavra de Deus, ou continuar se deixando levar pelo que a sociedade diz, pelo que as circunstâncias estão dizendo para você. Eu digo para você, não importa se achar que você é louco. Não importa. Talvez no seu local de trabalho você não possa fazer isso, tenha princípios éticos que você tenha que respeitar, mas você pode ir no banheiro, você pode chegar no cantinho, você pode falar em qualquer situação da sua vida, mesmo dentro de casa. Se você não pode falar porque vai ofender um cônjuge, ou vai trazer um transtorno na sua casa, ainda que eu acho que Deus ficaria mais feliz se você falasse isso publicamente, né? Eu acho que você está exaltando o nome de Deus e com certeza você vai ter resultado. Muito bem, se você não pode fazer isso publicamente, então vá com a sua fé e verbalize, fale, seja no seu banheiro ou num quarto fechado, verbalize, fale. Muitos homens de Deus dizem isso que eu vou dizer para você agora. Você precisa dizer a sua doença para ela sair, assim como Jesus disse para você dizer ao monte. Câncer pode ser um monte. Sim. Doenças no rins pode ser um monte. Doença nos ossos pode ser um monte. A AIDS pode ser um monte. Aí você vai dizer para mim, mas eu cometi tantos pecados na minha vida, é por isso que eu estou doente. Hoje eu vou dizer para você, se você decidir hoje receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe, se você recebê-lo como Senhor, a salvação já vem no pacote. Você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Se você decidir hoje, Senhor Jesus, eu creio que você é Filho de Deus, que o Senhor é o Verbo, é o próprio Deus que estava com Deus e veio e se fez carne, e como homem viveu, como homem morreu na cruz por mim, pelo seu sofrimento, por todas as suas chagas eu fui curado, e pelo seu sangue derramado são perdoados os meus pecados. Eu recebo o Senhor hoje como Senhor, o único Senhor da minha vida. Se você fizer isso hoje, o Espírito Santo de Deus vem, a palavra de Deus diz, eu creio nisso, ele vem e habita em você, e os seus pecados são perdoados. Não importa a vida que você teve até hoje, não importa as decisões que você tomou até o dia de hoje, eu estou te dizendo, você é a luz da palavra de Deus. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados e fazer você uma nova criatura nele. E você pode começar a desfrutar hoje mesmo dessa palavra, desfrutar hoje mesmo dessa verdade, tudo isso que o pastor Cláudio está falando aqui. Você pode desfrutar hoje da cura, do seu milagre, e hoje mesmo começar a dar ordem às circunstâncias, dar ordem ao seu corpo,
A gente está falando especificamente de cura. Eu acredito que a gente vai falar de muito mais coisas sobre o que é viver no sobrenatural de Deus. Eu sei que o pastor também tem um ministério grande na parte de libertação, né? Você sabe, nos últimos 3 meses, Satanás tem me afrontado muito dentro da minha casa, mas eu nunca me posicionei tanto em botar ele no seu devido lugar, como diz a palavra de Deus, colocar ele no seu devido lugar, e o lugar dele é debaixo dos pés da igreja. É isso. Então ele se levanta, eu lembro de quem ele é e ando em vitória. Mais uma vez, voltando para cá, nós já estamos chegando ao final desse podcast, senão a gente vai ficar falando muito aqui e eu quero que você absorva tudo que nós falamos. Escute isso. Tome a decisão hoje. Deus não te chamou para uma vida de doença. Eu sei que você pode estar tão envolvido hoje com o pecado, está tão envolvido hoje com uma coisa que faz bem para a sua carne, mas eu vou dizer para você uma coisa, Deus te chamou para um nível de liberdade nele, que você vai perceber que não precisa dessas coisas e vai poder desfrutar de uma vida nele, desfrutar de ter um espírito que dentro de você te ensina toda a verdade que está contida em sua palavra e ele é fiel para cumprir. Então comece hoje, eu vou fazer uma oração, melhor, eu vou pedir que o pastor Cláudio faça essa oração e talvez até os últimos minutos desse podcast você seja uma nova criatura e possa receber o final dessa mensagem como uma nova criatura, como um filho de Deus. Pastor, você pode fazer essa oração para quem está nos assistindo agora e que deseja receber a Jesus? Ore, por favor. Se você está conectado conosco até agora, até esse momento, queria que você colocasse a mão no seu coração, se você puder, senão você feche seus olhos e você repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Creio que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Confesso diante do céu, da terra e das pessoas que somente o Senhor é o dono da minha vida. Eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e proclamo que Jesus é o Senhor da minha vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Pastor, eu vejo que Jesus ensina sobre a perseverança, né? Paulo recomenda, os apóstolos, mas Jesus ensina ainda no seu ministério terreno, dando o exemplo do amigo importuno, de bater, de chamar até receber. Ele dá o exemplo da viúva e o juiz iníquo, né? Que ela bate, sim, pedindo sim. Até receber. E Jesus ele faz um comentário especificamente nessa parábola do juiz iníquo, que ele compara, né? Faz uma comparação como um paradoxo, dizendo: se um juiz iníquo que não teme a Deus foi capaz de ceder pela perseverança, pela postura daquele que pede, quanto mais a Deus. Então ele dá o que entender que Deus está pronto hoje. Mas ele tem no final dessa passagem, ele fala assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé. Sabe, eu percebo que ele dá o que entender que nos últimos dias as pessoas teriam uma postura imediatista e não queriam perseverar. Talvez porque ele estivesse falando com os discípulos que no tempo que precedesse a sua volta, a fé de alguns não seria capaz de crer a ponto de perseverar. A fé de alguns não seriam capazes de permanecer crendo, ainda que os seus olhos não fossem capazes de ver o resultado aparente. Mas eu entendo o que ele está falando, continua crendo no Deus que se revela como é, um Deus bom, que está pronto a fazer isso. E eu já meditei, eu estava meditando sobre isso recentemente, sabe? Eu acho que nos dias de hoje, com toda a velocidade de informação que a gente tem, você liga e fala com alguém do outro lado do planeta, você manda o WhatsApp, e naquela época eu acho que uma pessoa orar e esperar, para nível cognitivo era mais fácil esperar por uma resposta, porque muitas das vezes a resposta demorava a chegar. Mas no dia de hoje, com tanta velocidade, as pessoas querem orar agora e receber instantaneamente. Eu sei que Deus faz isso, mas sabe, Jesus recomenda que a gente persevere em oração. E eu sei também que às vezes na cura a gente deve perseverar em oração. Eu já vi muitos ensinos, acho que eu já vi você também falando sobre isso, sobre a perseverança. E eu gostaria de finalizar
esse assunto depois que você falasse um pouco da sua escola de cura, mas falando sobre a importância de se perseverar naquilo que você acredita. Tem tudo a ver com aquilo que você já falou, sobre fala, sobre postura, mas fale um pouco sobre isso, sobre perseverança, e por que Jesus poderia ter feito esse comentário: será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Né? Como um alerta, ó, fique atento, você precisa perseverar. Por favor, fale um pouco sobre isso. É interessante, Lúcio, eu tive um sonho aproximadamente umas 3 semanas atrás, e no sonho eu estava pregando diante de uma grande multidão, uma multidão incontável. Era como nos relatos de Jesus, pregando a multidão, né? Não tinha início nem fim, você olhava, era muitas pessoas mesmo. E a mensagem que eu estava pregando era a mensagem de Lucas 1,37, que para Deus não há impossível em todas as suas promessas. De Marcos 10, 27, quando ele diz: para os homens há impossível, mas para Deus tudo é possível. Essa era a mensagem que eu estava pregando. Enquanto eu estava pregando essa mensagem do impossível, dizendo para as pessoas que não há impossível para Deus, que Deus continua fazendo milagre hoje, que Deus faz milagre hoje, a multidão de pessoas virou as costas e foi embora. Viraram as costas e foi embora. Eu acordei desesperado. Porque a primeira coisa quando você tem um sonho é trazer aplicação pessoal, sim ou não? Para você. E eu perguntei: Deus, onde eu estou errando em alguma coisa? Talvez o meu discurso está desalinhado. E Deus falou para mim: não, as pessoas têm virado as costas para a palavra e ficado com as opiniões e ficado com as situações. E o Senhor falou para mim, eu falei: Senhor, e o que eu faço? E o Senhor falou para mim: continue pregando a palavra. Eu contei poucas experiências aqui no nosso ambiente, mas eu tenho muitas experiências e eu posso compartilhar, e eu vou compartilhar mais uma. Numa irmã lá na igreja que ela tinha vários cálculos na vesícula biliar. E aí ela chegou reclamando de dor constantemente, já tinha um exame que tinha um diagnóstico, e eu falei para ela: hoje o Espírito Santo vai cauterizar. E eu disse para ela: faça outro exame e leve para o médico. Quando ela levou para o médico falou: rapaz, tu fez cirurgia? Porque está cauterizado dentro da tua visita, em vários pontos cauterizado. É a palavra, é o poder da proclamação, o poder do Espírito que flui. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para testemunhar. Poder para manifestar o reino de Deus. Sim ou não? Sim. Então, as pessoas têm voltado as suas costas para a palavra, têm ficado com as circunstâncias, têm ficado com os sentimentos, têm ficado com a tecnologia, com o conhecimento, com a medicina. Não, fique com a palavra. E aí a gente tem que passar por um processo que o apóstolo Paulo fala de renovação da mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos o seu pensamento. E como que a gente transforma o pensamento? Com a palavra. De ler a palavra, de valorizar a palavra, de proclamar a palavra, de amar a palavra, de viver a palavra. Eu não vou viver o que a circunstância está dizendo, vou viver a palavra. E aí o apóstolo Salomão, fala apóstolo, né? O apóstolo Salomão, lá no livro de Provérbios, diz: da maneira como você pensa, assim você se torna. Então o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 12, transforme sua mentalidade, renovando ela para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não tomar o formato. Não toma o formato do mundo, da cultura. A forma de pensar? Sim. Isso seria também, né? O mundo pensa de uma forma, mas você já está enlouquecido pelo Evangelho, você já recebeu, vamos dizer, enlouquecido aos olhos do mundo. Sim. Mas na verdade é a verdade de Deus que está dentro de você. E nós precisamos perseverar nisso, nessa mudança da mentalidade. Na mudança da mentalidade, do que ponto? Do que se eu penso em discordância com a palavra, não é a palavra que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar os meus pensamentos. E como a gente muda pensamentos? Colocando outras verdades, conhecendo outras verdades. E aí, é a minha dica para esse tempo. Pare de viver com as verdades que você possa ter dentro de você. Viva com a maior verdade, que é Jesus. Se ele curou a todos, se é da vontade de Deus, Jesus disse: eu quero, é da vontade de Deus, por que eu não vou experimentar? Ah, mas fulano que tinha muito mais fé que eu não viveu. Olha só, você não pode determinar o que o fulano vai viver, você pode determinar o que você vai viver. Então, você se levanta e começa a mudar a sua realidade, se enchendo da palavra, proclamando a palavra, vivendo a palavra. Então, é nessas verdades que nós precisamos permanecer. Hoje, né, eu tenho vivenciado experiências poderosíssimas
de ensino dessa palavra. O meu ministério, diferente de muitos popstar gospel, né, que vão pelos ministérios manifestando cura, e isso eu digo para você, é muito fácil fazer, porque a palavra me garante isso. Mas Deus tem me direcionado, me dado esse encargo de ensinar que isso é possível para todos. Lúcio, todos. Você crê em Deus, você deve viver milagres. Você deve viver, expulsar demônio, curar enfermidades, purificar leprosos, curar câncer. E essa é o seu natural e a sua responsabilidade. Em Mateus 28, versículo 18, diz: todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Jesus está dizendo: eu recebi todo o poder e eu transfiro a vocês. Versículo 19 ele diz: façam discípulos. Enquanto você vai fazendo discípulo, você vai proclamando meu poder e minha autoridade por meio da sua vida. Exato. E aí, isso é hoje proclamado para alguns. Aqueles caras que fluem, parece que só eles têm o poder para isso. Eu vim no contrário dele, dizendo que é possível para todos. O mesmo Espírito, a mesma palavra. É a mesma unção. Nós somos os mesmos filhos de Deus. Romanos 8, 11 Deus não diz... tem filhos preferidos. Deus não tem, eu já disse, né? Romanos 2, 11. Deus não faz acepção de pessoa. Mas Romanos 8, 11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita onde? Dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo que recebeu Jesus. Então por que a gente não vive? É porque a gente não tem se movimentado, é porque a gente não tem crido, é porque a gente não tem, né, manifestado a palavra, é porque a gente não tem proclamado, feito discípulos, é porque a gente não tem imposto as mãos, é porque nós realmente não cremos na palavra, nós estamos virando as costas para a palavra. Sobre a escola de cura que você ministra nas igrejas, eu sei que eu já tive o prazer de presenciar, ali você ensina a pessoa como receber a cura, sim, como permanecer na cura, mas também ensina como você ministrar a cura. Sim, sim. Isso é tremendo, né? Porque, assim, às vezes muitos ministros, né? Eu acho que tem gente que atinge um nível ministerial que não quer se submeter mais a aprender nada, não quer se submeter a ouvir outros ministros que fluem em determinada área, mas na sua escola de cura também você ensina como curar, né? Como ministrar a cura. Eu vi que tem muitos princípios, tem dicas, né? Sim, de como você ser guiado pelo Espírito de Deus, com a palavra de conhecimento, né? Enfim, é muito interessante essa escola de cura, porque eu sei também que numa escola você não consegue ensinar tudo. Não tem como ensinar tudo da palavra de Deus sobre isso, mas é um princípio, os princípios para a pessoa poder seguir e manifestar em si mesmo, mas também poder ser capaz de orar por outras pessoas. Mesmo que a pessoa não seja um pastor. Não, mesmo que a pessoa não seja um pastor, diz para essa pessoa qual seria a importância, o quão seria importante ela receber o conhecimento sobre isso para ela, para sua família. Fala um pouco sobre isso, pastor. Então, a finalidade, né, foi Deus gerou no meu coração esse desejo de popularizar, né? A palavra seria tornar comum no meio do corpo de Cristo. O ensino sobre cura, porque a gente acredita que alguns têm dom de curar. Isso é verdade, alguns fluem no dom de cura. Né? Tem a operação em determinadas áreas da cura. Eu creio nisso, eu ensino sobre isso também no curso. Sim. Mas o curar pessoas está disponível a todos. Então, no curso, a gente fundamenta, né? Traz bastante fundamentos, que traz o conhecimento para poder ser curado e também, ao ser curado, você receber a autoridade para curar outras pessoas. Então, existem muitos fundamentos que nós compartilhamos ali no curso, que vai trazer à pessoa uma nova mentalidade, entendimento pleno acerca do assunto, de como, né, o que é a cura. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu estou sendo curado porque Deus está usando a mão do médico. Não, calma aí. Cura divina é Deus manifestando o seu poder contra a doença, né? Deus não é usando o médico. Então a gente vai trazer, né, consciência, a gente vai quebrar algumas vaquinhas sagradas que a gente carrega, de tipo, Deus escolhe uns para curar e outros para não. Então, é um curso muito completo que vai trazer solidez para você ser curado, mas principalmente para você curar pessoas. Por quê? Que eu creio que tudo aquilo que Deus nos dá não pode parar em nós. Sim. Se Deus me curou, é porque Deus quer que eu cure outras pessoas. E no curso, a gente trabalha isso. Eu já fiz esse curso presencialmente de duas maneiras. Uma, né, fazendo conferências. Eu fiz uma conferência lá no Belém do Pará,
fiquei 3 dias lá ministrando em uma pequena igreja, depois eu fui para uma grande igreja e o resultado foi o mesmo. Na pequena igreja, Deus curou muitos. E na grande igreja, mais ainda, porque era maior. Quanto maior a amplitude, e foi interessante que nessa igreja pequena tinha uma senhora que caiu uma perna de 3, só que lá em Belém, a perna de 3 é a perna de 6. Enorme. Caiu no pé dela. E ela chegou carregada. Quando a gente terminou a oração, o pé dela desinchou, ela entendeu a palavra. O pé dela desinchou, ela conseguiu sair correndo no meio da igreja. Olha. E várias pessoas, por ela estar ali sendo curada, receberam ali a ativação da sua fé para ser curado. Assim também, nessa igreja grande, que a gente fez 3 dias, aí eu ministrei de manhã e de noite nessa igreja. O poder do testemunho também, né? O testemunho aumenta a fé, né? Isso aí está descrito em Apocalipse 19, que diz que no testemunho de Jesus, manifesta-se o espírito da profecia. Ou seja, quando alguém é curado por Jesus, que é Jesus quem cura, gera ativação na fé das outras pessoas que estão ao redor. E aí lá em Belém, eu estava ministrando de manhã, a igreja muito grande, meu pastor, amigaço, pastor Heber Trigueiro, lá em Belém do Pará, a igreja Adoração Church, uma igreja lindíssima. E eu estava ministrando lá de manhã, muitos jovens curiosos, porque jovem é curioso, ele quer aprender, né? E eu trouxe os jovens para perto e comecei a ensinar eles como ministrar. E as pessoas estavam sendo curadas pela oração dos jovens. Não pela minha oração, pela oração daqueles que eu estava ensinando ali. E tremendo. Mas teve uma experiência que me marcou. Tinha um homem que ele entrava na fila. E a igreja lá, à noite, eu ministrei de manhã, tinha umas 400 pessoas. À noite tinha 1000 e poucas pessoas. E eu fiquei até o final do culto e eu disse às pessoas que iriam orar por cura, milagres, recebessem o poder de Deus, viesse no final. E terminou 8 horas da noite o culto, e eu via um homem no final da fila. E todas as vezes que a fila estava chegando perto dele e tinha alguém atrás dele, ele ia para o final da fila. E aquilo me inquietou, eu parei, e eu falei, vem aqui, você é a sua vez. Ele falou, não, eu quero ser o último. Eu falei, então tá bom, deixei ele para o final. No final da fila, nessa escola de cura, ele veio à frente. Ele era o último. A igreja estava fechando, já apagando-se as luzes, e ele chegou para mim e falou, pastor, eu tenho AIDS, eu tenho HIV positivo. E ele, com uma vergonha, ele disse, eu creio que Jesus pode me curar hoje. Impus as mãos sobre ele, oramos juntos, eu e ele, e eu senti, como Jesus disse daquela mulher, eu senti sair de mim em virtude. E eu creio, aquele homem foi curado, sabe? Ele saiu dali feliz, depois eu voltei lá, encontrei ele feliz, porque Deus continua manifestando o impossível. Porque hoje, ainda hoje, a tecnologia que nós temos não traz ainda cura e ele foi curado. Então, na escola de cura, nós ensinamos teoria e prática. Porque uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. Você é profissional, eu também sou profissional da área de saúde. Eu ia te falar isso. E a gente sabe que isso. A faculdade, ela traz bastante depósito, mas é na prática que nós aprendemos. E a escola de cura, a parte mais interessante é a prática. E aí eu fui ministrar na igreja do meu pastor Galber, meu amigo, pastor Galber, a igreja Corbã, Ministério Apostólico Corbã, lá em Sepetiba. E conversando com a sua esposa, e ele falou, rapaz, tu tem que fazer um curso online, ensinar essas verdades para alcance de um máximo de pessoas possível, porque sabe, e foi maravilhoso, tinha uma senhora na igreja dele, que aí no final a gente ensinando, ela era espírita e tinha outra orientação sexual, e ela estava naquele lugar, e ela queria ser curada, e ela foi curada pelos irmãos da igreja, e ficou tão impactada com o poder de Deus, que ela ficou naquela igreja. E sabe o quanto isso dá espaço para a gente falar tanto sobre isso. Você sabe que eu escrevi um pequeno livreto que ainda está no formato digital, ainda estou finalizando alguns detalhes, revisando. O nome do livreto é Uma Fé Impressionante. Sim. E ela fala sobre a mulher, Ciro Fenícia, sobre o centurião de Cafarnaum, e da mulher do fluxo de sangue. Olha, os 3 textos que nós falamos. Nós falamos aqui, e todos estes não tinham aliança, exceto a mulher do fluxo de sangue, mas aqueles que Jesus disse, nunca vi fé tão grande. Os dois. Nenhum deles tinha aliança. Nenhum dos 2 eram judeus. Não eram judeus, viviam uma vida pagã, a tal ponto de acreditar que Jesus não podia nem entrar na sua casa, porque provavelmente tinha um monte de ídolos. E esses 2 foram que receberam Jesus. Olha, não vi fé tão grande. Isso quebra um paradigma tão grande sobre como que o amor de Deus e como que Ele é fiel com a sua palavra, mesmo para aqueles que ainda não experimentaram a salvação
a nível de uma vida de viver eternamente com Ele, sabe? Porque talvez esteja ainda apegados a como a Ciro Felícia, ou a outros deuses, a outras práticas, mas creram em Jesus. Por crer em Jesus, eles foram até Jesus e porque tiveram uma ação, receberam um milagre, sabe? Esse livreto fala sobre isso, sobre como que algumas pessoas, como o próprio Jesus disse, estão chegando na frente do reino de Deus por exercer a fé, e muitos daqueles que já deveriam estar experimentando coisas, não conseguem experimentar ainda, porque estão cheios de tradições e já são salvos, sabe? São pessoas salvas. Como que pessoas já salvas podem não receber aquilo que Deus quer derramar? E muitas das vezes você vê uma pessoa que não tem aliança, não tem toda a informação, toda a teologia, e chega e mesmo assim consegue receber porque entendeu o amor de Deus naquele momento. Claro que a gente quer que essas pessoas creiam em Jesus e experimente uma vida eterna ao lado do Pai, mas isso para mim quebra um paradigma tão grande, sabe, que a gente escutava antigamente, de que para você receber, você precisa fazer um seminário, para você receber você tem que fazer 40 dias de quando que a fé é o que realmente determina. É interessante esse exemplo que você deu dessa senhora, que não tinha uma vida com Cristo. Não tinha. Até mesmo vivendo uma vida que, segundo a palavra de Deus... Contrária à palavra. Contrária à palavra de Deus, e mesmo assim foi curada. Por isso que a escola de cura é tão importante, porque ela capacita cristãos a manifestar a essência de Cristo, aonde eles forem. E aí, o reino de Deus cresce. Como é que o reino de Deus cresce? Quando a igreja avança. E como a igreja avança? Proclamando as verdades do reino de Deus, trazendo o céu na terra. E como é isso? Curando enfermos, libertando oprimidos, manifestando o sobrenatural naquele lugar onde ela está. Eu acho que... Pode falar. É interessante. Eu quero compartilhar essa experiência, sim. Essa experiência foi bem legal. Eu estava ministrando também na escola, lá no Caminho Santo, na igreja do Apóstolo Vão. E aí, me convidaram para falar a respeito de cura. E eu estava ministrando o fundamento, porque a gente precisa ter fundamento. E o que falta na igreja de Cristo Jesus é o fundamento. É aquela proclamação do pastor Márcio Valadão: eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Mas o que eu tenho se eu não conheço? Exato. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que eu posso se eu não conheço? Se posso. Aí eu lembro de uma outra história de uma senhora que trabalhou na casa de um conde, e esse conde era muito rico, multimilionário, e ela cuidou da vida dele inteira, e aquele homem adoece, e no final da vida ele dá um papel para aquela mulher. E ela pega aquele papel, guarda com muito carinho, só que ela não sabia ler. Ela era analfabeta. Ela pega aquele papel, bota numa moldura e leva para sua casa. Agora o seu patrão está morto, ela já não tem mais como trabalhar, porque a vida dela ela gastou cuidando daquele homem. Já cheia de doenças, cheia de coisas, cheia de necessidade, passando fome. Um dia, alguns jovens entram na casa dela e ela está adoecida em cima da cama, passando muita necessidade. E aquele jovem pede para olhar aquele papel. Quando elas pegam aquele papel, ali estava o testamento daquele homem, dando todo o seu dinheiro, a sua herança para aquela mulher. E ela viveu uma vida enferma de necessidade, porque não tinha conhecimento. Sem saber. E aí, na escola de cura, nós trazemos o fundamento, para a gente saber o que nós temos de herança, o que nós podemos por meio da palavra. E acessar. E acessamos. E aí sim, você desfruta. E é interessante, eu ministrando esse fundamento lá no Caminho Santo, e o apóstolo Márcio me interrompeu mais ou menos no início do discurso. Eu tinha 7, 8 minutos que eu estava fazendo a fundamentação, e ele falou: olha só, vamos parar com o discurso, vamos fazer a prática, que tem uma jovem aqui atrás, ela estava com o seu joelho imobilizado, do pé até mais ou menos aqui, a altura da femoral dela, de gesso, e ela não estava conseguindo ficar com seus pés em cima da cadeira, que estava tendo muita dor, seu joelho estava doendo muito. E ela falou: olha só, eu vou embora. Ele falou: não vai embora, você vai ser o modelo que nós precisamos de aplicação da cura. Vamos lá que eu vou parar o pastor Cláudio e ele vai orar por você agora. Aí ele me parou a aula na frente de 30 e poucos alunos, e aí tipo assim, caramba, não estava preparado naquela hora, eu estava preparado para dar o fundamento, depois orar. Mas ele interrompeu tudo, misturou tudo. Vamos fazer a prática antes. Rapaz, colocamos ela ali diante de nós, impus as mãos, ensinei eles, a gente impõe as mãos. Um curso rápido. Bem rápido, prática bem rápida. Impõe as mãos, proclama sobre aquela doença, que ela não é legal de estar ali, porque nós temos a autoridade e o poder legal de tirar ela dali. Comecei a ministrar no joelho dela, clamei a ajuda do Espírito Santo com fogo, na mesma hora.
que a gente estava orando e ela sentiu a perna dela aquecendo, pegando fogo. É claro que eu não me movo por sinais, mas os sinais me apontam um bom caminho. Claro. E aí o Espírito Santo começou a aquecer a perna dela, terminei de orar, eu perguntei para ela, você crê que Jesus curou? Ela disse, eu creio. Eu falei, e a gente ensina isso na escola de cura, se a gente crê, a gente tem que ter uma ação. E eu disse para ela, você me permite cortar esse seu gesso agora? Ela, mas pastor, eu tô com muita dor, você estava com dor. E peguei lá a tesoura, doido, aí tinha que ver. Pegou uma tesoura. Só um instantinho, eu vou explicar porque que ele fez isso, tá? Eu vou só comentar uma coisa que é importante, por favor, fala. Eu sei o que pegamos a tesoura, aquela tesoura de casa mesmo, demoramos 10 minutos para cortar, conseguimos cortar o gesso dela todinho, que não era talha, era gesso. Ela estava imobilizada, ela não conseguia botar o pé no chão. E ela sentada como você, assim, eu me levantei diante dela e falei assim, você está curado pelo poder do nome de Jesus, então vamos praticar a fé agora. Isso. Levanta e sai correndo. Ela, que isso? Eu falei, levanta e sai correndo. Lúcio, tu acredita que ela levantou, quando ela deu o primeiro passo com medo, ela, claro que ela tinha uma dor que estava limitando, ela deu o primeiro passo. Quando ela deu o primeiro passo, o poder do Espírito Santo veio sobre ela naquele lugar, ela correu aquele salão inteiro, é um salão bem grande, e ela correu aquele salão todo. Enquanto ela estava correndo, Deus estava curando uma mulher dentro do salão com dor na coluna, que tinha meses sentindo dor na coluna, enquanto ela estava correndo. A unção que fluía da vida dela tocou. Mas ela deu a vida daquela pessoa. Ela deu o primeiro passo. Tremendo. Cara, que experiência, cara. Pastor, se a gente prolongar aqui, daqui a pouco, assim, a gente vai deixar isso muito grande. E eu fico feliz, esse assunto, por isso que é importante você fazer essa escola e poder levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Mas tem um ponto que eu quero compartilhar com aquele que está ouvindo. Você é da área de saúde. Sim. Né? Eu sei que você respeita muito a ciência. Sim. Né? Porque é interessante, você que está ouvindo a gente agora, você precisa saber que uma coisa... olha, o pastor Cláudio, ele era da área de saúde, ele vê pessoas enfermas todo dia. E trata com remédios, né? Trata com medicação. Isso é importante porque ele não está dizendo que a ciência não pode ser um instrumento, né? Para abençoar a sua vida. Sim. Eu lembro já... Você sabe que até eu vou aproveitar para contar uma experiência. Lembra quando eu te procurei? Quantas vezes você me passava um antibiótico pro dente, Sim. alguma coisa? Você sabe que recentemente um siso meu, eu fui ao médico e eu já sabia o nome, né? Você já tinha me passado várias vezes antibiótico, mas eu precisava ir ao médico para poder pegar a receita. E o dentista falou assim, olha, esse siso ele está atravessando o nervo. Não dá para poder extrair clinicamente, tem que ser no hospital. Tem que ser num processo cirúrgico, você vai tomar anestesia. E não tinha como eu fazer isso com a rotina que estava, trabalho, viagens, para poder trabalhar, aquela coisa toda. Não tinha como eu fazer isso. Eu orei. Quando eu comecei a me posicionar em fé, dessa experiência que eu estava conversando com você antes de a gente bater o bate-papo aqui, de uma hora para outra o dente começou a doer. Era uma dor ensurdecedora. Eu comecei a sentir a dor à noite e passei a madrugada em dor. Só que eu passei a madrugada andando na minha sala e caminhando da minha sala para a cozinha, da cozinha com dor. E eu botava a mão no dente e eu dizia, você vai sair daqui, você vai sair daqui, você vai sair daqui. 2 dias depois, 3 dias, a dor diminuída ficou um pouco fraca e eu continuei dizendo, você sabe que eu tinha tomado antibiótico, mas tinha ficado uma dor que ele falava que era devido ao dente estar passando no nervo. Sim. E estava tudo sensível, batia água da bica sem ser gelada, morna, tudo e era uma dor insuportável. Mas agora eu não sinto mais nada. Eu falei com a minha esposa, eu lutei com aquela dor por em torno de 8 horas. Durante a noite, até de manhã, eu fiquei acordado e eu dizia, você vai sair, você vai sair, você vai... Porque eu não tinha como largar o que eu estava fazendo para poder fazer a cirurgia. Sim. Ainda que a empresa me deu o plano de saúde, eu poderia sim fazer a cirurgia, mas era um processo extremamente longo e pegar autorização, e o meu plano não queria, o dentista já havia me dito que seria problemático. Eu sei que Deus move todas as coisas, mas na experiência dele, né, humana falando, ele dizia, olha, vai ser problemático você conseguir autorização, e eu sabia que aquilo ia comprometer a minha rotina de coisas que eu queria fazer, inclusive para Deus. Então eu passei a noite, eu não pedi o remédio, porque também eu até tentei pedir um remédio para dor e a farmácia já não dava mais,
Eu falei, então eu só tenho uma coisa a fazer, eu vou lutar com a dor. E eu fiquei ali dizendo, eu não sinto mais nada. Até a friagem no dente, que a médica falou, a dentista falou, a outra dentista olhou e falou, ó, isso aqui só fazendo um canal, não sei o que. Eu falei, só fazendo um canal, vou ter que ter mais tempo agora, mas eu não posso fazer o canal sem extrair o siso. Então aquilo ia me condicionar um sofrimento até o tempo de eu conseguir. Então eu falei, não, peraí, eu não vou ficar me entupindo de anti-inflamatório e remédio que a gente sabe que faz mal para o corpo. E eu comecei a determinar, você vai sair. E eu sozinho, né? Tava lá e minha esposa dormindo com meu filho no quarto em cima e eu na sala andando para um lado e para o outro. Ninguém viu, só ficou eu e Deus ali. E eu dava até tapas, porque doía tanto. Eu dava tapas e dizia, você vai sair. E você sabe, 3 dias depois eu não estava sentindo mais nada. Então, assim, tem coisas na nossa vida que realmente a gente tem que crer na palavra de Deus e perseverar. E às vezes, quando dá uma friagem, alguma coisa no dente, eu digo, olha, dor, você já foi vencida, nem adianta tentar voltar. Você sabe também que... Você sabe, a minha esposa, ela tinha esterilidade, ela foi considerada estéril. Hoje meu filho está com 6 anos, num curso de escola de cura do apóstolo... Do apóstolo Léo. Apóstolo Léo, no Ministério Terra Fértil, né? Na igreja que nós éramos também. Sim. E estava lá, e naquele dia, eu já via algumas semanas dizendo dentro da minha casa, minha esposa é fértil, a fertilidade está na minha casa, Sim. A fertilidade está na minha casa. Eu dizia também naquela época, a prosperidade está na minha casa. E você sabe de onde eu vim, Sim, o nível sim. de pobreza e que a minha família, infelizmente, é uma família muito humilde, e eu vim com essa dificuldade. E eu dizia, naquela semana eu dizia, olha, minha esposa é fértil. Enquanto ela dormia, eu ia para a sala e o meu negócio é na sala, né? Sim. E eu dizia, minha esposa é fértil, a minha prosperidade vai entrar na minha casa. E você sabe, e você pode ver um pouco o que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. E meu filho hoje tem 6 anos de idade. A minha esposa é tão convicta que ela é fértil que ela tem até medo de engravidar por um acidente. Por causa da rotina, né? Aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer, como é importante a palavra de Deus chegar até nós, como é importante essa palavra chegar até nós, e glória a Deus pelo seu ministério, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Embora você esteja ministrando, mas por trás do seu ministério tem a sua esposa que coopera, porque se uma mulher também não cooperar com o pastor, com a vida de um homem de Deus, é praticamente impossível com que ele faça alguma coisa. Então, glória a Deus pela vida da pastora Luciana, pela vida dos seus filhos e todos que estão conectados ao seu ministério. E eu quero terminar esse podcast dizendo, sabe, recentemente Deus falou no meu coração que quando eu decido não viver 100% aquilo que Jesus sofreu para que eu tivesse, eu não estou entregando a Ele a glória devida. Eu preciso dar a Ele aquilo que Ele é digno. E o nome dele precisa ser glorificado dessas coisas. Numa enfermidade que sai do seu corpo, numa libertação, de uma vida que antes de escassez, e Deus tem abençoado e permitido que você ande hoje em prosperidade, em tranquilidade. Claro que tem muitas coisas que eu pretendo alcançar na minha vida e sei que Ele é poderoso. Né? Isso não isenta a gente de ter provações e a palavra de Deus diz que quando a gente entende que é uma aprovação, a gente persevera e isso vai dar para a gente um nível maior de fé. Mas eu quero dizer que o propósito desse podcast é fazer com que Jesus seja glorificado. Amém. Para mostrar para pessoas que Ele ainda faz, Ele é o mesmo Rei, Ele é o mesmo Jesus, Ele está vivo. E o que a gente precisa é decidir permitir que Ele seja glorificado nessas coisas. Então, quando eu aceito uma doença na minha vida, eu não estou dizendo que eu não possa passar por uma cirurgia, que eu não possa tomar um antibiótico, como você mesmo recomenda, como você passa. Eu sei que eu estou falando isso para que fique claro que você não está dizendo que as pessoas não devam ir ao médico, não é isso. Não, ele é um profissional de saúde, ele trata pessoas, ele vê pessoas todos os dias, ele sabe como que o conhecimento pode ajudar as pessoas, né? Como Deus dá conhecimento para ajudar as pessoas, mas existe um nível sobrenatural também que Deus quer que a gente ande em saúde. Nada pode nos parar, né? Deus não quer parar a sua vida, Deus não quer parar
o seu ministério, sabe, uma vez eu cheguei à conclusão errônea na minha vida. Eu estava trabalhando tanto e quando eu fiquei doente eu descansei. Aí eu falei assim, essa doença veio para eu poder descansar. Você sabe, hoje eu penso diferente, eu penso que a doença não tinha que ter vindo. Sim. Eu tinha que ter parado descansado, porque Deus, eu tenho que descansar no Senhor. Sim. Eu preciso crer, eu preciso confiar nele, eu preciso descansar nele. Quantas vezes a gente, às vezes, desejava sentir alguma coisa para não ter que submeter ao trabalho? Se eu tivesse com uma gripe hoje, eu ia dizer porque eu não ia trabalhar, mas você sabe esse tipo de sentimento que Satanás coloca na mente humana, e esse tipo de coisa é uma porta para que ele entre e tente fazer as coisas que o diabo faz na vida das pessoas. Mais uma vez, pastor Cláudio, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo seu ministério. Obrigado por aceitar o meu convite de vir aqui e ser o primeiro a estar abrindo as portas nessa linha de vídeos, de ministrações, porque você ministrou muito para a gente aqui hoje. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo hoje. E é isso. Muito obrigado. Por favor. Quero dizer para você, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele vai continuar exercendo poder e autoridade na terra para curar, para manifestar o milagre que você precisa. E você só precisa se conectar. Existem grandes homens de Deus em tudo quanto é região. Tem muitas igrejas que estão proclamando esse verdadeiro evangelho, que Romanos diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. E esse poder está disponível a todos nós. Então eu te convido a você se envolver com isso. Em breve nós teremos aí, o curso Escola de Cura online, para que você possa acessar essas verdades e desfrutar desses benefícios. Primeiro, tirando o desconhecimento. Segundo, ensinando fundamentos. Por quê? Por que todos são curados? Por que é da vontade de Deus? Por que dentro da palavra salvação tem cura? E a gente aprender a respeito de como se mover em cura, como se mover nos dons de curar, nas palavras de conhecimento. Então, nós vamos disponibilizar esse material para que você possa acessá-lo e ser abençoado e abençoar outras pessoas. A gente precisa entender que o reino de Deus se manifesta quando Deus se manifesta. E é da vontade de Deus que o céu polua a terra. Que assim Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Sim ou não? Assim na terra como no céu. Então eu quero terminar dizendo, Jesus te cura hoje. Eu proclamo cura sobre você. Se você ficou até esse lugar e você está enfermo, eu quero proclamar agora, sobre o seu corpo agora, responda ao poder do nome de Jesus. Essa enfermidade dê lugar agora à saúde plena. E essa dor se limite agora a sair do seu corpo. Eu proclamo em o nome de Jesus, independente do diagnóstico que você tenha, receba agora o poder do Espírito Santo tocando o seu corpo, manifestando a vontade de Deus, que é saúde divina, manifestando o poder do Espírito Santo. Repreendemos agora o espírito de enfermidade e damos comando agora, saia desse corpo, saia dessa região, órgãos sejam refeitos, estruturas corporais sejam restaurados no poderoso nome de Jesus. Eu declaro e proclamo sobre você agora, em o nome de Jesus. Se você crê, tome uma atitude por fé, faça exames, procure seu médico. Agora, não precisa parar de tomar seu remédio, que remédio e nada pode impedir o amor e o poder de Deus. Continue tomando seu remédio, faça exames e comprove aquilo que Deus fez e continua fazendo. Ele vai fazer, está fazendo e continuará fazendo na sua vida. Seja curado hoje, em o nome de Jesus. Quero aqui agradecer ao Lúcio essa oportunidade. Quero também aqui deixar um abraço para a Vanessa, minha grande amiga. E eu quero, de coração, dizer o quanto eu sou grato de poder ter essa oportunidade de poder estar aqui, compartilhando um pouquinho dessas verdades. E hoje, para mim, vai ser um privilégio. Também quero agradecer a igreja, minha esposa, os pastores, os líderes da Igreja Ruios, que estão junto comigo, servindo aquela comunidade, porque Deus se manifesta não por meio de um, mas por meio de um corpo que se manifesta. O pastor Calito Paz diz que avivamento não é quando o fogo cai, é quando as brasas se espalham. Amém. E é por isso que nós queremos que esse conhecimento seja espalhado por todo lugar.
Nós estamos abertos aí a convite à igreja local para cooperar, para ajudar, para ensinar. Nós estamos abertos a convite. Eu tenho recebido de pessoas, né, me convidando para orar por circunstâncias, por lugares. Eu estou disponível. Pastor, você cobra alguma coisa? Não cobramos nenhum valor. Simplesmente para fazer o conhecimento do reino de Deus. É claro que se a pessoa puder cooperar com combustível, tudo isso, mas nada disso vai impedir. Eu creio que a palavra de Deus se torna verdade e nós vamos lá para ser um instrumento de Deus para tocar pessoas. Amém. Então eu deixo essa disponibilidade, entre em contato conosco por meio das redes sociais, né? E eu queria deixar... aparecendo aqui, vou deixar aqui. Vai aparecer aqui, tá o teu Instagram, os seus contatos, sim, tá bom? Sim, para que possa fazer os convites e estar disponível a servir o corpo de Cristo. Tá? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você que ficou até o final, que Deus possa ter te abençoado grandemente. E olha, toda vez que eu converso sobre a palavra de Deus, toda vez que eu recebo a oportunidade de estar ouvindo pastores como o pastor Cláudio Coutinho, eu sou abençoado, tenho certeza que você foi abençoado também. Então, você que gostou, você que chegou até aqui, você que assistiu, por favor, nos ajude também a levar essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, que é um canal novo, que está começando, mas você vê, está cheio de verdades que podem abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Então não deixe de deixar o seu comentário no vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, deixe de compartilhar, tá? Olha que você compartilhando essa palavra com alguém, você pode estar ajudando a salvar muitas vidas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau.